Salve, salve, meus caros afartanos! Professor João Paulo por aqui, trazendo para você um pouco do universo da informática, que pode ser encontrado aí nessa prova da Polícia Civil de Minas. Olha só, assunto aí que a gente tem hoje pautado aí pelo nosso pessoal pedagógico, é a parte de comunicação, em termos de formas de sinal, tipos de estruturas, basicamente olhando para as redes cabeadas e redes sem fio. O que a gente deve observar? Eu não vou entrar no mérito, por exemplo, da rede dos cabos coaxiais, tá? Embora a gente possa mencionar, exemplificar. O que é o cabo coaxial? Eu não tenho nenhum aqui. Pedaço. Fácil de cabo coaxial. Muito menos placa de conexão. Agora eu olhei aqui, rabo de olho, e falei, será que está aqui essa placa? Não está. Essas placas não vieram. Não trouxe essas placas comigo para cá. Eu tenho que procurar um outro caminho. Achá-las também. Eu tenho só uma outra aqui, que é o modem. Estou tentando lembrar se tem algum lugar isso aí, só para facilitar a nossa visualização. Então o que você tem? Quando você fala em rede, você pensa assim, comunicação. No início, as comunicações em rede, elas começaram a ser empregadas usando o que se tinha de meio físico para fazer comunicação. Então, os primeiros cabos que foram empregados foram os da telefonia, o telégrafo, né? Então, esses foram os primeiros fios, né, de transmissão de sinais que foram empregados e, claro, tinha suas limitações, né, problemas, mas foi como começou a brincadeira. Aí depois tinha ali a TV a cabo, esses cabos também passaram a ser usados na parte de comunicação de redes, os satélites também começaram a ser empregados satélites próprios para isso. Então foi evoluindo e vários meios de transmissão de sinais foram tentados, foram empregados para que a gente pudesse realizar comunicação, transmissão de dados de uma ponta a outra. E claro, tem cabos que suportam distâncias maiores, outros não. Então isso tudo foi levado em conta na hora de conceber esses cabeamentos. Então essa é a busca, né, que a gente tem. Então foi evoluindo, até chegar no ponto que a gente padronizou a brincadeira com os cabos. Deixa eu diminuir aqui o zoom da minha câmera, que eu esqueci de diminuir, mas senão vai ficar muito vai cortar aqui o quadro. Então, quando a gente fala em redes, né, a gente vai falar aí justamente em formas de sinal, meios de transmissão de sinal e tudo mais. Então, você pega lá o cabo. Vou colocar aqui meios de transmissão, primeiramente. Você tem um meio cabeado, com a primeira forma, tá? Primeiro pensamento, primeira implementação foi uma estrutura cabeada. Onde você tinha lá o cabo da telefonia, e telégrafo, vou colocar junto aqui. Você tem aí o cabo coaxial. O cabo coaxial tem duas categorias, tá? Tem um mais fino e outro mais grosso, mas no final das contas é um fio. É um fio que é usado para transmitir sinais de dados. Hoje esse mesmo fio transmite dados de internet, vai e volta. Nesse mesmo fio tem sinal da TV chegando até a tua televisão. Nesse mesmo fio tem telefonia, um único fio. Como é que eu consigo transportar tanta informação em um único fio? E mais, nesse mesmo fio vai o sinal da tua casa e dos teus vizinhos. Pois é, isso é o que o cabo coaxial suporta. Então não é só o que está vindo para a tua casa, teus vizinhos também. Então nós temos vários aspectos relacionados aqui a conceitos físicos em relação ao sinal elétrico e o comportamento das ondas eletromagnéticas. Então isso é muito importante. E aí você tem como hoje o mais empregado na comunicação entre computadores o cabo UTP. Só que tem variações de cabo UTP. Você tem o UTP, você tem, aqui eu vou colocar aqui variações. Tem lá o FTP, o STP, e tem variação, né? Lógica, mas tem o FSTP e o SFTP. Né? Aqui eu não vi ainda em provas fazendo distinção, tá?
em relação à dinâmica de uso desses dois. Mas em relação aos outros aqui, sim, tá? Então, você tem a ideia dele ser com a folha e com o escudo, né, de proteção. Então, isso aí eu já vi aparecendo em prova. Tanto que a sigla mais comum em prova é o SFTP, salvo engano. Tá? Então, eles colocaram. Deixa eu até ele aqui, ó. SFTP. Vou deixar ele na parte de cima. Então, são as formas de cabo que a gente utiliza. Esse aqui também é mais, né, conhecido, em todos os casos aqui, como cabo par trançado. Na verdade, seria um par enrolado, né? Porque trança com dois nunca vi. É fiozinho enrolado, mas é chamado de par trançado pela formatação. O que acontece? Existem alguns cabos de rede que não estão na forma trançada, tá? Existe, são os chamados cabos flat. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu lembro que eu tinha deixado ele aqui na gaveta fácil. Mas aí, nada é tão fácil que não possa ser bagunçado. É, eu sei, eu sei. Tava aqui, ó, facinho. Cadê o cabo? Já, a gente acha que aqui, quando a gente chega para pegar o cabo, fala, alguém pegou o cabo. Para não variar, né? Faz parte. Eu até tinha arrumado ele bonitinho, enrolado ele, porque ele tava tudo solto. Né? Pois é, pois é, pois é. Sumiram com o cabo. Pois é. E depois eu tenho que caçar ele de novo. Mas que coisa. Maravilha. Tá? Que são os cabos que ele vai são chamados cabos flat. Né? Ele é um cabinho mais achatado. Lembra cabo de comunicação SATA. Tá? Ele vai ser fininho assim, ele não vem com os fios enrolados como vem os outros. E isso tem seus prós e tem seus contras. Mais contras do que prós, né? Mas ele é um cabo bonitinho, é um cabo legal e um cabo fácil de passar em alguns lugares. Eu não queria pegar esse, mas vou pegar. Por que eu não queria pegar esse? Porque vai fazer bagunça. Depois para colocar de volta no lugar não é tão... Embora ele não esteja muito preso, eu queria que fizesse isso. Ó, esse aqui é um. Você pode ver que ele é um cabo fininho, mas que eu torço ele aqui, ó. Você vê que ele é mais largo. Tá? Isso aqui é um cabo de rede. É um cabo de rede flat. Vou deixar ele aqui no chão, só não pisar em cima. Beleza. Esse é um cabo flatzinho. Tem outro, menor. Levei pra pôr na bolsa. Lembrei. Tá certo. Então, eu arrumei por algum motivo, né? Eu guardei ele na mochila. É um cabo par trançado. O tipo do cabo é o mesmo, é o TP, só que não é para chamar de trançado, que é um flatzinho. Vantagem dele, passa por baixo da porta. Que é o caso aqui. Né? Desvantagem desse cabo. Cara, sinal, interferência, ele sofre com mais facilidade do que o cabo. E o próprio cabo gera interferência nele. Tá? Isso é um dos problemas dos cabos onde você tem mais de um fio passando. O cabo coaxial ele é um fio só, então ele não tem a interferência do cabo em outros cabos. Ele pode ter em cabos paralelos ali passando ao lado dele, mas ainda assim ele tem uma proteção mais robusta comparado ao UTP, que são fios finos passados junto, né, muito próximos uns aos outros. Se eu pegar, por exemplo, um cabo assim, esse aqui é um chicotezinho, né, um flatzinho. Mas pegar um cabo como esse, se eu submeter ele a um uso intenso de transferência de dados, primeiro que ele vai esquentar, tá? Mas ele vai gerar interferência de um cabo no outro, podendo, se eu pegar aqui dados sensíveis, ele pode passar uma falsa informação, inserir erros de comunicação, entre outras coisas. Então ele pode ser usado para fins mais básicos? Sim. Agora, se for colocar num contexto de precisão, de alta taxa de transferência, não é muito interessante esses cabos estarem paralelos, fios um ao lado do outro, porque um gera interferência no outro. Tanto que é a regra lá, né? Você liga na telefone, antigamente a telefonia, a internet por telefonia, os caras falavam, o cabo tem que estar de telefone e não pode estar junto na tubulação do cabo de eletricidade, por conta da interferência eletromagnética, que um acaba influenciando o outro. Então você tem o meio cabeado, pegadinha aí de prova. O meio cabeado também pode ser chamado de meio dirigido ou orientado, no sentido de
eu consigo ver por onde está passando o cabo. Então eu sei que o sinal está indo por ali, depois vai para lá, depois vai para lá. Então é dito desta forma, diferente de um sinal, né, sem fio, wireless. Um meio de comunicação sem fio, você tem vários, tá? Vamos começar falando aí dos que foram implantados, né? Desde satélite, tá? A comunicação por satélite é uma comunicação sem fio também. Você tem o IRDA. O que é o IRDA? Infrared. Luz infravermelha. Basicamente, aquilo que você pega nos controles remotos. Não é um tipo de comunicação muito útil para a transição de dados em rede, mas a gente usa ele para comunicação. O controle remoto você usa o infravermelho ali. Então ele tem essa forma de transmissão de sinal? Tem. E é legal, né? Porque se você pega uma câmera que detecta o infravermelho, você vai ver que ele parece uma lanterna, né? Normal. É bacana. Então, infrared, a gente usa ele em redes? Não. Por quê? Muito ruim. Aí veio um monte de questão recentemente falando assim, sinal infravermelho alcança longas distâncias. Não. Primeiro, ele sofre muito com variações atmosféricas, poluição. Eu tenho um prédio do lado do outro, vou conectar os dois prédios para um sinal de luz infra... Não dá. Porque só o aquecimento da laje ali no prédio já gera distorção e a luz não vai. Aquela sensação que você olha lá o calorzão no asfalto, né? Você olha assim, parece que tá subindo, né? O negócio. Aquilo ali vai gerar distorção e atrapalha o sinal infravermelho. Até fone de ouvido, teve uma série de fone de ouvido que os caras quiseram implantar antes do Bluetooth ali, onde eles colocavam, né, na frente do computador ali um negocinho, umas lampadazinhas infravermelho, você botava o fone. Sim, você virava o fone pro outro lado para olhar, parava de funcionar. Porque tinha que estar com direção. E aí vem uma tecnologia que, embora recente e até empregada, é importante a gente discutir, que é o Li-Fi. É um sinal sem fio, por meio de luz. Só que a luz, por meio das lâmpadas LED. Aí como é que funciona a luz por meio da lâmpada LED? A lâmpada de LED, ela, quando está acesa, ela está piscando. Tá? Então quando você acende lá uma lâmpada, por exemplo, aqui, deixa eu pegar outra aqui que está solta no chão. Melhor. Solta entre aspas, né? Tá na prateleira. Mas é mais fácil, né? Você pega lá uma lâmpada, ela vai ficar acendendo, né? Mas quando ela está acesa, ela está piscando. A gente não percebe. Algumas câmeras detectam essa oscilação, dependendo da frequência. E é aí que está a palavra do segredo. Palavra frequência. Então, quando você pega uma lâmpada e acende essa lâmpada, deixa eu ver se essa aqui está ligada. Deixa eu ver aqui, vem cá, cadê o conector? Vai que não tá. Achei que eu desconectei ali para conectar o carregador do celular. Então não tá. Então quando ela pega às vezes essa variação, você percebe ali. Não sou humano, não. Então, neste exato momento, essas lâmpadas aqui estão piscando. Só que a frequência com que ela pisca não é o suficiente para que a câmera identifique que a luz está piscando. Muito menos o nosso olho, que é mais fácil ainda de enganar nesse aspecto. Então, está piscando. Se eu controlar a frequência com que essa luz pisca, eu consigo transmitir dados. Consegue. O problema é, se eu sair da sala, onde que fechou a porta, não pega mais o sinal. Mas isso é um problema? Não necessariamente, isso é uma vantagem também. Se você quer evitar que quem esteja fora do local onde você está trabalhando ali, fora do teu prédio, fora do teu ambiente, tenha acesso à sua rede, é um bom sinal de rede. Porém, ele tem um problema. Qual? Ele tem que ficar com a luz acesa o tempo inteiro. Primeiro dos problemas. Segundo problema, eu preciso ter um sensor, tanto para receber essa luz quanto para transmitir essa luz. Porque, beleza, na lâmpada do espaço-trabalho, ok, eu acesso. Só que eu também vou ter que ter um sensor na lâmpada que seja capaz de pegar a luz ali do notebook, do celular, do tablet, que fica piscando e acendendo e transmitindo de volta os dados. Porque comunicação é algo que vai nos dois sentidos, não unilateral. Não é um monólogo.
Então, esse tipo de tecnologia é interessante. A Philips, ou Panasonic, agora não lembro quem foi, tá? Essa tecnologia já existe há um bom tempo, mas que quem lançou não investiu no projeto efetivamente. E aí a outra empresa foi lá e investiu. Por quê? Ela falou, ó, isso aqui é útil para espaços corporativos, escritórios, hospitais, farmácia. Farmácia, a luz não vai ser problema. Tá? Então, iluminando bastante o ambiente, que fica 24 horas iluminado, ou durante o horário expediente está com a luz acesa ali, beleza. Para esses ambientes, funciona. Isso aí não vai funcionar na tua casa. Ah, é bom que o vizinho não sofre interferência com a rede do vizinho e o vizinho não vai conseguir invadir tua rede e pegar o sinal da tua rede. Mas você vai ter que assistir filme de noite com a luz acesa. Acabou com um monte de filme, né? Você vai ter que fazer tudo com a luz acesa. Se você precisar da rede. Então, pegou? Né? Não dá muito certo. Então ela tem aplicabilidade? Tem. E tem ambientes que investem. Tanto que você compra uma lâmpada fluorescente normal, aparentemente, para poder fazer o uso dessa tecnologia. Mas não vale para todo segmento. Então ela é para um segmento muito específico. A velocidade dela é muito boa, porque a gente está falando da velocidade da luz de transmissão de dados, né? É isso. Só que perde outros pontos. Então o Wi-Fi não é um sinal muito interessante. Aí você tem a tecnologia Bluetooth. Olha, tem de tudo quanto é tipo de pergunta em prova. Até da origem do nome do Bluetooth, que é em homenagem ao rei nórdico Harald Bluetooth. Ele aparece lá no seriado, pelo menos na temporada antiga ou na nova, agora eu fiquei na dúvida. Né? Nas temporadas lá do Vikings. Aparece a figura emblemática do rei Harald Bluetooth, que é justamente homenageada a partir do H, esse aqui é o Hzinho, e Bluetooth era mais ou menos isso aqui, né? E aí nós temos o símbolo do Bluetooth sendo colocado. Então, isso aí é basicamente a junção dos dois símbolos, né, do Harald e Bluetooth, da nomenclatura desse cara, as runas nórdicas, que trazem inclusive a simbologia. Então, vem daí. Mas, do aspecto mais técnico, o número aqui é importante. O Bluetooth ele segue a tecnologia 802.15, enquanto os cabos UTP ele segue a numeração 802.3, que é o padrão, né, que a gente vai ter aí de cabos Ethernet, vai estar dentro dos padrões 802.3, e o Bluetooth é o padrão 802.15 da I3E, que é a instituição que regulamenta e trabalha com isso. Além do Bluetooth, nós temos a mais empregada, que é a Wi-Fi, que vem de Wireless Fidelity. Então, o Wi-Fi 802.11. Além do Wi-Fi, nós temos o WiMAX. WiMAX 802.16. Usado em algumas cidades, por exemplo, aqui na minha cidade, que é em Cascavel, a prefeitura ela disponibiliza sinal de internet gratuito para as pessoas. Você tem que comprar antena, a antena é uma charola desse tamanho assim, é um negócio assim, antena, para você conectar. E aí essa antena você coloca lá, faz o cadastro no site da prefeitura e boa, tá usando a internet na velocidade de incríveis 20 megabits por segundo. É melhor que nada. Né? Então, ela tem. Às vezes você pega, ele acaba o teu pacote 3G, você fica. Né, o teu acesso é mais lento do que o dela. Então, fica de boa. Então, o WiMAX. E falando em 3G, as famílias, desde o Edge. Vou colocar aqui tudo no mesmo balaio, tá? Edge, 2G, 3G, 3G Plus, 4G. E a tão sonhada 5G, sonhada porque pelo menos só vi em sonho, tá? Agora não vi em lugar nenhum funcionando efetivamente. Mas tá aí. Saiu uma notícia ontem que estava olhando, da Anatel, o pessoal dizendo que a Anatel vai regulamentar
e que quer até 2025, ano que vem, bloquear os sinais, seja que no Brasil inteiro não seja mais possível. A gente já teve uma resolução agora que aparelhos novos, né, não vão ser mais homologados. Então, vou fabricar lá, por exemplo, aqui não tá aqui, novo, sei lá, um MP, alguma coisa. Tem uns, eu tava lendo esses dias uns MP4, os MP5 nova geração, MP20 nova geração. Né? Para quem conhece, quem viveu vai conhecer, né? Lembra os MP20 com TV, o caramba 4? Pois é, tem alguns aparelhos que estão saindo hoje mais baratos, acessíveis, mas que só suportam a tecnologia 3G ou 2G ainda. Então você consegue colocar o chip GSM, mas ele só suporta tecnologias antigas. Legal, porque é o que a gente tem na maioria do Brasil. Só que, qual que é o ponto? Os caras vão querer bloquear isso aqui. Mano, quantas cidades tem 3G Plus, 4G, 5G funcionando? Efetivamente. Acho que aqui na cidade só tem uma antena 4G de uma operadora. E a outra operadora só colocou uma 5G no centro e acabou. Só que tem um problema, a antena 5G ela tem um alcance mais reduzido. Tá? Ela funciona mais rápido e tal, sim, só que ela tem um alcance mais reduzido. Então os caras estão querendo falar, vão acabar com isso daí também. Não só a possibilidade de homologar aparelhos, mas vai acabar com a velocidade. Você está tirando acesso à internet de todo mundo. Basicamente pela rede móvel. Olha que maravilha. Então, problemas que nós temos nesse contexto aí, né, de telefonia. Então aqui vai ter um monte de gente que vai criar o provedor de internet menor e tal, vai ter um monte de serviço frio. Isso aí gera um problema gigantesco, tá? Você fazer tal coisa. Então é meio que utópico essa proposta aí da Anatel nesse momento. Os caras estão meio fora da casinha. Tá? Isso tem um impacto muito maior e uma necessidade, porque os provedores de internet não dão conta, né, de entregar isso aqui realmente. Alguns pode ver até maldade, os caras, quando vai o folderzinho na propaganda que você chega a ver, eles não colocam 4G. Você vai ver que eles colocam lá 4 GB de dados. 4 GB. Eles colocam um pacote de 4 gigabits por segundo, de 4 gigas, que é o total que você pode baixar, né, ou enviar no mês. Tem algumas que colocam esse pacote aí só para download. Tem umas que colocam download e upload, somou tudo. E aí quando você viu, acabou. Né? Então, tem. Então, a dinâmica aí, os caras colocam isso aí porque eles não vendem o sinal 4G. E às vezes só tem uma antena na cidade para poder vender. E aí você ficar embaixo da antena com o celular que também tem a mesma tecnologia e talvez você consiga usar aquela tecnologia. Então, são sinais sem fio. São formas de comunicação wireless. Então, cuidado quando fala em um sinal sem fio, porque é comum a galera pensar assim, falou wireless, faltou um S aqui inclusive. Quando fala no sinal wireless, a galera pensa em primeiro plano no Wi-Fi. Tá, mas tudo isso aqui é sinal sem fio. Tudo isso aqui é meio não dirigido, não orientado. Enquanto o cabeado é o meio que está ali, né? Eu consigo visualizar essa dinâmica, esse direcionamento que ele possui. O que acontece? De acordo com esses serviços, nós temos algumas colocações que vão desde velocidade e qualidade. E aí que está um ponto. O Marco Civil Regulatório da Internet, ele foi criado sobre qual, vamos dizer assim, onde que ele se apoia? A neutralidade da rede. Então, o provedor de internet, ele não pode, teoricamente, distinguir entre os serviços e velocidades que você está utilizando. Falar assim, eu estou vendo aqui que você está acessando um filme, eu vou diminuir a tua velocidade. Estou vendo que você está acessando um site, então eu vou deixar a velocidade normal. Você está jogando, eu vou diminuir a velocidade. Ele não pode fazer isso. Isso é a neutralidade da rede. Porém, infelizmente, isso acontece na prática. Não segue-se essa diretriz diretamente, dizendo assim, olha, o cara está garantindo ou não. Por quê? É difícil identificar, controlar e monitorar. E alguns provedores fazem isso propositalmente para induzir o cliente a comprar mais velocidade, trocar de pacote e assim por diante. Então essa é uma característica importante que a gente tem que ficar atento. Na velocidade, no serviço, tecnologia que está sendo empregada e entregue para você. Uma forma que você tem, por exemplo,
Alguns roteadores já fazem isso. Hoje os roteadores gamer já têm isso meio que dividido até na própria concepção da rede. Mas você pode pegar alguns roteadores meia boca já, que é uma forma de gerenciar melhor o teu serviço. E aí a gente fala em qualidade de serviço. Quando você fala em qualidade de serviço, você está dividindo ali, fala, em vez de estar uma velocidade oscilante, eu vou usar a mesma velocidade. Então isso aí é um cenário bem interessante para a gente mencionar aí mais adiante. Antes eu quero falar aqui sobre a estrutura, né, de algumas tecnologias, em específico, né, a rede sem fio, porque é onde que vem mais detalhes, né, na sua prova sobre essa estrutura. Primeiramente, quando a gente fala em tecnologias, você está falando aqui, 802.11, isso é a tecnologia Wi-Fi. Você vai ouvir falar em 802.11 e aí às vezes pode aparecer aqui uma interrogaçãozinha. Porque existem várias subtecnologias. E aí, o que eu quero trabalhar um pouquinho, que eu quero explorar mais detalhes. Só que antes de falar desse detalhe aqui, que eu acho que é onde mais tem chance de aparecer questão de prova, tá? Uma outra concepção bem típica, porque a gente falou do meio de comunicação, é falar dos tipos de enlace. Isso aqui é uma coisa que também a banca gosta. Tá? Quando você fala tipo de enlace, você está olhando a maneira como a comunicação ela vai ser estabelecida. E isso está intimamente ligado ao meio físico, por onde o sinal vai ser enviado. O enlace é tipo de ligação. Né? Tanto que, na prática, em inglês, o nome da camada é link. A camada enlace é chamada camada link. É aquela que linka, aquela que conecta. Então, os tipos de ligações que nós vamos ter, de enlaces que nós vamos ter dentro de rede, eles estão intimamente ligados ao meio que você está usando. Se é um meio físico cabeado ou um meio físico sem fio. E aí entra, dentro da concepção de camadas do modelo TCP/IP ou que seja OSI, essa ideia. Quando a gente fala para o meio de transmissão, meio físico, para transmitir um sinal num cabo, eu tenho padrões, eu tenho formas de converter um sinal elétrico para jogar ele para ser enviado no cabo. Se eu for transmitir numa rede sem fio Wi-Fi, eu vou converter de uma determinada forma para poder transmitir. Se eu for transmitir via Wi-Fi, eu tenho que converter de outra forma. Se eu vou converter para o Bluetooth, eu vou usar outros padrões. Então, isso aí é a parte são as funções que estão dentro da camada física, de como eu vou adaptar o sinal ao meio que eu vou transportar, ao meio físico que vai ser transportado. A camada de enlace vai olhar e falar, pô, independente de qual meio físico que vai ser usado, eu vou ter algumas implicações. Então, se o cara falar, eu estou usando meio cabeado, estou usando meio sem fio, isso tem implicações que afetam a ligação de uma ponta a outra. E aí nós temos dois tipos de enlace que mais nos interessam, que é o enlace ponto a ponto, erroneamente, mas aceitável esse erro porque no final não implica diferença direta, mas é um erro, tá? Falar assim, ó, enlace peer-to-peer. Tem nada a ver, mas tá bom. Você vai ver muito isso aqui em prova, tá? Os caras colocando como se fosse uma coisa só. Mas peer-to-peer é outra situação, é lá do modelo de comunicação, tá? Cliente-servidor, agente-gerente e P2P. Mas aqui os caras colocam o ponto a ponto. Tá? Por quê? Porque seria o ponto a ponto de point to point. Tá? E aí o problema é que o P2P peer-to-peer também usa a sigla P2P. O peer-to-peer usa P2P. E o ponto a ponto, point to point. São duas concepções diferentes que usam a mesma sigla. E aí virou a bagunça. Tá? Esse é um conceito problemático. Por sorte, não é impactante. Então não precisa criar caso com isso. Mas é importante entender essa diferença. Ponto a ponto quer dizer que eu vou conectar de um ponto a outro, diretamente. Tá? Então, eu vou estar trabalhando aqui com um equipamento que vai converter o sinal de uma ponta, vai jogar lá no outro lado, vai converter o sinal diretamente. Eu não tenho um intermediário. Essa é a ideia do ponto a ponto. Conecta direto. Posso pegar dois computadores e estabelecer entre eles uma rede ponto a ponto? Pode. Normalmente, essa conexão ponto a ponto é uma conexão ad hoc. Tá? Uma rede ad hoc, ela é uma topologia, tá, de rede ponto a ponto. Porque eu tenho dois equipamentos que eu vou ligar um cabo de um direto no cabo do outro,
Ou quando você vai lá e habilita o hotspot móvel. Cuidado, que o hotspot móvel, você está transformando, na verdade, o equipamento hotspot em um roteador, que vai aceitar até 10 conexões, no caso Windows, né? 8 ou 10, dependendo aí a versão. Então, tem que ter esse cuidado. Eu posso fazer uma dock via cabo ou via sem fio, tá? As duas é possível dentro do Windows. Então você está fazendo uma conexão direta. Para que, sem nenhum outro equipamento de rede, sem nenhuma outra comunicação, eu possa transmitir os dados de um dispositivo para outro. Isso é a finalidade da conexão ad hoc. Isso é uma comunicação ponto a ponto. Agora, numa rede tradicional, tirando essa topologia direta aí, você pega lá uma topologia estrela. Se eu pegar uma topologia estrela e falar, tenho dois computadores conectados a um roteador ou a um switch, isso é uma topologia física estrela. Acontece que do computador até o outro computador não é ponto a ponto diretamente. Eu tenho um equipamento no meio. Agora, entre o computador e o switch, ou entre o computador e o roteador, é uma comunicação ponto a ponto. Então, cuidado com essa percepção do que é o ponto a ponto. É a conexão de um ponto a outro, sem intermediário, é ponto a ponto. A partir do momento que você está analisando o A com um computador A e um computador B, mas no meio tem um roteador, ela não é necessariamente uma conexão ponto a ponto. Você tem ela, a gente chama de ponto a ponto, tá? Mas a transição do A para o B não é do ponto A até o ponto B direto. É do ponto A, vai passar para o ponto B, então ali há um segmento ponto a ponto, e do switch até o outro equipamento, outro, né, enlace ponto a ponto. Então são vários enlaces ponto a ponto na brincadeira. Mas o detalhe é, com quem que eu vou comparar o ponto a ponto? Com a comunicação broadcast. O que é um sinal broadcast? Broadcast também chamado de radiodifusão. Radiodifusão. Beleza? Então, o que é um sinal de radiodifusão? É um sinal de rádio. É um sinal broadcast. Não é o melhor. Esse aqui tá tão quebrado, mas serve para exemplo, visualmente falando. Os que estão funcionando estão dentro de casa. Tá bem quebrado. Dá pra ver que as antenas aqui, ó. E aí é legal que a antena tá assim, ela já tá em decomposição, tá? Essa aí as antenas detonaram mesmo. São dois, vamos simplificar o nome, ok-tok, tá? Mas são dois rádios amadores, tá? De comunicação de curto alcance, tá? Ondas de curto alcance, onde você tem aqui, né, alguns, sei lá quantos canais que esses aqui suportavam conectar, faixa de frequência que eles operavam, sei lá. Mas, ó, a antena é uma mola, mano. A antena é simplesmente uma mola, tá? Quando você pega alguns aparelhos, não sei se eu vou ter algum sem fio aqui que tenha isso, visual, mas acho que aqui sem fio não tem nenhum aberto. Você vai ver que dentro é só literalmente uma molinha. Então, conecta no mesmo canal os dois. Isso aqui é chamado meio de comunicação broadcast, só que com um detalhe. Push to talk, é um PTT. O que é um push to talk? Eu tenho que apertar para falar. Se o outro cara apertar também, não vai ouvir nada. Porque é um canal de comunicação que o sinal só vai em um sentido por vez. Não dá para transmitir nos dois sentidos ao mesmo tempo. Isso aí a gente chama de enlace também. O enlace simplex, os chamados modos de transmissão. Simplex, duplex, seja ele half ou full. Nesse caso aqui, ele é um meio de comunicação half duplex. Por quê? Porque eu consigo transmitir. Esse cara está recebendo. Então estou falando, esse outro vai ouvir. Só que se ele falar, apertar o botão para falar, não vai ouvir. Ou fala ou escuta. Por isso push to talk. Push para falar. Isso aí é um meio half duplex de transmissão. Só que qual que é o detalhe? São sinais sem fio de rádio. Isso aqui vai funcionar só se estiver alinhado ou eles podem estar em posições diferentes?
Desde que esteja dentro do raio, né, de alcance, funciona. E é importante lembrar que esse raio não é só assim, né? Não é só um raio ao redor. É um raio esférico, de uma esfera. Porque qualquer lugar que eu coloco dentro do raio, ele vai receber o sinal. Só que se esse cara tá falando, para esse cara escutar, então tá os dois lá no canal 2. Pá, tô falando, o cara tá no canal 2. De repente brotou um terceiro e resolve colocar lá no canal 2, ele vai ficar escutando o que esse aqui tá falando. Por quê? Todo mundo que estiver no mesmo meio recebe o mesmo sinal. Isso é a radiodifusão. Então, todos os equipamentos conectados ao mesmo meio físico vão ter acesso ao mesmo sinal. Como que eu faço para o terceiro não entender o que está chegando dele? Porque ele vai receber. Como eu faço para ele não entender? Use criptografia. Usar um meio de comunicação criptografado. Tá aí, essa é a ideia. Então, um broadcast, radiodifusão, todos no alcance recebem o mesmo sinal. No alcance, recebem o mesmo sinal. Quando você está no carro, você vai lá e sintoniza uma rádio, você está recebendo uma transmissão de radiodifusão. Enquanto você está no alcance da cidade, você recebe aquele sinal. Quando você sai do alcance, você começa a pegar chiadeira, interferência, até parar de receber o sinal daquela rádio. Todo mundo conectar no mesmo canal. E o nome canal aqui é algo importante. Por quê? Quando eu falei no rádio, você coloca ali um canal. Na rádio, quando você coloca lá o número da rádio, aquilo é o canal. Quando lançaram as televisões, eles acharam por bem facilitar a vida do consumidor e definir canais enumerando de forma mais usual, simples. Canal 1, canal 2, canal 3. Mas cada um desses canais, eles têm uma faixa de frequência de operação. E o meio de transmissão, ele define o que a gente chama de largura de banda. Então, o meio de transmissão, ele vai definir ali para você qual é a largura de banda do sinal da transmissão. Deixa eu ver aqui quem que está mandando mensagem essas horas. Mensagem, áudio, coisa errada, né? Então, a ideia de largura de banda vai definir o volume de dados que eu consigo transmitir. E isso está ligado diretamente à largura de banda do canal. Por quê? Quando a gente fala um canal, a gente está dizendo assim, olha, da frequência de... Vou jogar valores aqui bem forçados, tá? Da frequência de 10 Hz até 15 Hz é um canal que a gente vai chamar de canal 13. Forçando a amizade. Então, esse aqui é o canal de número 13, mas a frequência vai de 10 Hz a 15 Hz. Qual é a largura de banda? Pô, a largura de banda, ou band, widget, é de 5 Hz. Então, essa é a largura de banda. Largura de banda, então, é a faixa, né, que a gente tem para transmitir dados. Então, tudo que oscilar nesta frequência entre 10 e 15 vai ser desse cara, deste canal. Se for algo que está na frequência de 17 Hz, vai estar em outro canal ou em outra tecnologia sendo utilizada. E aí você vai ver que tem todo um espectro de frequências mapeado. Então, essa largura de banda é algo importante para a gente dentro das tecnologias. Por quê? Porque isso é uma das coisas que muda dentro das versões diferentes de Wi-Fi. A largura de banda hoje é muito maior do que a largura de banda que a gente tinha lá no início. Então, quando a gente fala em broadcast, por que eu estou focando mais nele? Porque eu estou falando do Wi-Fi, né? Vou falar nele. Então, a largura de banda é isso. A frequência está ligada diretamente ao canal. Só que, entenda, quando a gente fala, olha, você pega lá sinal Wi-Fi dos 2.4 GHz. Na verdade, não é 2.4, é menos. E a faixa é menor. Tá? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ver se eu acho a faixa. Não é um valor que vai ser relevância detalhada em prova, embora possa ser. Né? Faixa de operação do 2.4 GHz. Vamos ver aqui.
Eu vou achar alguma... Eu quero imagem. Mas aqui a imagem só tem os canais. Não é isso que eu quero. Isso que eu quero, pô, eu tô pegando só as faixas de frequência. Eu quero, na verdade, a faixa real. Aqui, o de 5 GHz eu consegui achar. Eu pesquisei a de 2.4 e acabei achando a de 5. Mas vai servir. Deixa eu ver aqui. Tem umas imagens que a gente pesquisa depois, aí depois eu tenho uma dificuldade para achar que vocês não tem noção. Eu queria a frequência real. Né? Tá aqui, eu acho uma. Isso. Na verdade, essa aqui tá. Não é bem a que eu quero. Vamos ver. E essa? Deixa eu ver aqui a do 5 GHz se mostra. Do 5 GHz vai mostrar um pouquinho. Deixa eu abrir aquela imagem, nova guia. Aqui o do 2.4. Você pega de uma, daí de uma ela já mostra da outra. Isso que é maravilha. Aqui. É. Tá bom já. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é uma situaçãozinha para a gente entender essa dinâmica. O que você vai observar aqui nessa figura? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Você vai notar que a faixa de frequência, os canais aqui, a gente fala 2, 4, vou pegar o 417 aqui que é mais fácil de ver. Mas o 417, você vai reparar que tem aqui o 417 e 427. Isso aqui é dito 2.4 GHz. Só que na verdade o 2.4 GHz só vai até isso aqui, ó. É de 240 até 2483. Essa é a faixa que a gente tem. E aí o que acontece? Você já viu quando você vai configurar o teu roteador Wi-Fi, que normalmente, claro, estou falando do 2.4 GHz, né? Tecnologia clássica lá, tecnologia N, por exemplo, ou outras que você vai usar. Você normalmente tem até 13 canais na tecnologia N, embora aqui a gente vai ver que tem até 14, mas a gente tem uma faixazinha aqui que a galera deixa maior. Então, o que acontece dentro desse processo? Isso aqui é a largura de banda para determinar um canal. Cada canal tem 22 MHz. Isso real, na prática. 22 MHz. Eu fiz aqui um exemplo de 5 Hz, mas isso aqui na prática são 22 MHz. Mais precisamente vão ser 20. 20? É. Por que 20? Porque eu vou deixar aqui uma faixinha de erro. Por quê? Repara que o desenho. Você viu que aqui esse é o 1, certo? Só que o 2 já está aqui, ó, encavalando no 1. O 3, ele está pegando aqui também, encavalando no 1 e no 2. Quando a gente vai configurar um roteador Wi-Fi, a gente recomenda que seja utilizado quais? Que seja colocado lá no canal 1, no canal 6 e no canal 11 ou 13. Por quê? Porque assim você reduz ao máximo ou praticamente elimina sobreposições. Só que hoje não está tão fácil assim, porque hoje você tem tanto vizinho conectando com o Wi-Fi, principalmente que mora em uma área mais populosa, mais prédios e tudo mais. Cara, isso aqui já dá ruim. Por que dá ruim? Porque você está pegando muita faixa de interferência no meio do caminho. Então é interessante que fossem canais separados, mas está pegando uns canalzinhos ali meio próximo. Tá? Então, por exemplo, aqui em Cascavel, você tem a rádio 101.7 e a 102.5. Tá? Isso aqui são duas rádios FM. O que acontece com essas rádios FM? Tá? Essas rádios FM, se você pegar aqui no meio e colocar lá 102.7... Não, 102.7 também tem outra. 102.7 é outra rádio. Se você colocar aqui no meio dessas duas, você vai pegar um pouquinho do som das duas rádios. Porque pega interferência. Tá? É isso que a gente quer evitar, tá? Essa interferência. Então isso aqui é a largura de banda do canal. Então cada canal Wi-Fi você vai colocar lá, suporta essa largura de banda. Isso aí é o quanto de dados eu consigo transmitir, tá? Dentro de um sinal.
o que acontece? Se a gente for pegar aqui, ó, deixa eu pegar, tira a caneta aqui primeiro. Como falei, tem aqui o da Wi-Fi, eu peguei de 5 GHz. Ó. 5 GHz, você vai ver que as faixas são mais, aqui ó, de 5.15 para 5.25. Aí aqui você tem vários canaizinhos aqui no meio. Por quê? Na real, aqui de novo, isso aqui é um canal de 20 MHz. Que aqui a gente está falando de gigahertz, tá? Então, esse canal que você tem aqui é um canalzinho de 20. Tanto que aqui a voltinha aqui, ó, esse aqui é 20. Então, 2 de 20 eu tenho aqui um canal de 40. 2 de 40 eu vou ter um canal de 80. Se eu pegar 2 de 80, eu vou ter um canal de 160. Só que se eu tiver 2 roteadores aqui no mesmo espaço, fica ruim trabalhar aqui. E outro problema da faixa de 5 GHz é que existe uma área aqui que é reservada para outras tecnologias que a gente não pode usar. Então você tem uma faixa aqui que você vai ver que vai do canal 60 para o 100. Porque essa faixa de canais a gente não pode usar. Então se tiver muitos usuários, então se tiver muito vizinho, cada vizinho você vai falar, pô, tenho 4 vizinhos, então, pô, coloca cada um aqui. Só que você ficou com uma largura de 40 para cada um. Pô, só tenho 2 vizinhos, melhor ainda. Você põe lá uma de 80 para cada vizinho. Então, cada vez que transmite, consigo transmitir por vez mais dados. Essa é a ideia. Só que a gente evoluiu, tá? Tem os 6 GHz ainda. Aqui eu estou só pegando esses dois, porque são os dois mais clássicos aí nesse contexto. Aqui é só a comparação das frequências. Outra que eu achei aqui que eu queria mostrar, figurinha. Eram só essas aí, né, a princípio. As duas mais legais estas. E aí depois a outra imagem que eu queria não abriu aqui. O mouse não estava funcionando o botão direito dele aqui para fazer do jeito que eu quero. Então essas são as frequências. Sinal Wi-Fi, é isso que a gente está pensando. Agora, faz o seu print para eu fazer as anotaçõezinhas ali de uma tabela de grande relevância. Na verdade, eu não vou conseguir colocar toda a tabela aqui, acho no tempo que a gente tem ainda. 10 minutinhos aí. O que aconteceu hoje? A umidade do ar. Tá certo. A umidade relativa do ar fez o quadro ficar, ó. Que daí seca mais a ponta do canetão. Eu tenho que pingar um pouquinho de álcool, né, na ponta, que daí resolve. Então o que acontece? Essa edição do livro é uma das edições que eu mais gostei, foi essa aqui, tá? Tem a mais nova, mas eu gostei mais, eu tenho um apreço por essa aqui diferente, tá? Tanto que eu tinha deixado marcada a página aqui, ele já mudou. Deixa eu voltar aqui para ela, aqui. Aqui, ó. Passei. Página 53. Tá? Aqui tem uma tabelinha que você tem muita necessidade nessa prova aí. O que é legal é que essa tabela você quase não acha, não é tão comum. Você acha ela meio bagunçada na internet, os caras misturam e tem todo um outro contexto aí que às vezes acaba não sendo utilizado. Então nessa tabela, o que a gente vai tratar? Basicamente, as frequências de operação que nós temos aí das diferentes tecnologias. Eu vou trazer aqui as que eu acho que tem mais relevância. Que são vamos pegar a N, a C e a X. Tá? Se bem que a X, eu não lembro de ter prova que você tenha mencionado o AX ainda. Mas a gente está aí num contexto de transição, né? O G talvez seja mais fácil eles perguntarem alguma coisa. Então, tá, vamos pegar aqui. 802, colocar ela mais ou menos no mesmo estilo que a gente está ali. 802.11 a G, 802.11 N, que é hoje a mais comum, muito mais provável que você tenha na tua casa essa daqui. O que está ganhando mais espaço aí, os roteadores comerciais eles estão entregando, né, os provedores de internet estão entregando, é esse. Só que na boa, isso aqui os caras estão enfiando a faca, tá? O provedor de internet, quando você vai comprar por conta, no Brasil tava caro pra caramba.
Quando lançou o AX, compensava comprar o AX fora do Brasil, que sai mais barato do que o AC no Brasil. Olha o nível. Quando lançou, tá? 802AX. Então, 802AX, a gente já tem até o AXE, tá? 802.11AXE, tá? O que acontece? Hoje é comum a galera usar um número. Começa aí a brincadeira. Quando foi lançado o Wi-Fi, você tinha ali justamente algumas tecnologias sendo empregadas. Então tem lá o 802.11a e o 802.11b. O A era usado mais num contexto militar, tá? Então aí o A e o B, porque a frequência de operação 2.4 GHz faz muito tempo que já é liberada para uso doméstico. Mas o 5 GHz ele era limitado, então a 802.11a era mais um contexto militar. E aí a doméstica 802.11b. Logo veio o G. É muita letra, tá? Depois veio o G. O G é a chamada Wi-Fi 3. Só que aqui os caras não colocavam Wi-Fi 3, era G. E esse aqui era o 4. Aqui os caras começaram a chamar de Wi-Fi 5. Mas não por causa desse cara aqui. Os caras quiseram aqui, ó, no Wi-Fi, porque as letras começaram a bagunçar. Aí o Wi-Fi 6E. Tem o 7 já, tá? Tem o Wi-Fi 7. Eu não lembro qual que era a sigla técnica dele agora. Tá? Porque o AXE é o estendido. Tá? Então o Wi-Fi 6. É que se bem que eu vi algumas pessoas colocando esse cara como 7, não concordo. Tá? Porque ele ainda está baseado muito nessa aqui. Então o Wi-Fi 6 é mais para vender. E aí, para que esse cara mostrasse que é diferente aqui e daqui, eles começaram a fazer uma regressão, colocar o 5 também. Mas começou aqui, o 6. Hoje você compra o computador, você vai ver que lá na hora de comprar o computador, ou o celular também, você vai ver que tem lá o símbolozinho da Wi-Fi, bem destacadinho, bonitinho. Deixa eu ver se nas minhas imagens aqui eu tinha achado alguma que traz isso daí. Peraí, imagens. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, cadê? Tinha aparecido aqui antes uma. Bem característica. Mas quando é aquela história, buscar por imagem. Wi-Fi 6 e 6E. Deixa eu ver aqui se aparece só a imagem. Aqui. Eu quero a logo. Aqui. Essa imagenzinha é legal. Tem uma dela mais completa, mas eu sempre perco ela. Que daí pega o 7 e tal. Deixa eu jogar ela aqui para você ver. Aqui. Então, ó, essa imagenzinha aí. O Wi-Fi 6. Né? Vem essa logo desenhada lá, o 5. Ó, pode ver que o 4 aqui já aparece? Wi-Fi 4. Aí aqui tá bonitinho, ó. É o N. O 5 é o AC. Só que repara, é uma coisa importante aqui. Esse símbolo à esquerda, ele tem um significado. Que você vê ali, Wi-Fi, aí tem lá o ABG, tecnologias antigas. Ele suporta, é o legado sendo mantido. Só que você viu que só o N está para a direita? E aí tem lá o AC, colocando o N e o AC. Por quê? Justamente por causa das faixas de operação de frequência. Um detalhezinho importante aqui que a gente vai observar. Então, frequência é um dos detalhes que pode ser cobrado exatamente aqui. O AX, ó, ele já muda lá como AX. O AX ele não coloca, né, nessa desenho ali embaixo, mostrando as cores, né, tipo ABG, NAC, porque ele já faz uma coisa bem bolada com todo mundo. Então ele é um pouquinho diferente nessa pegada. Então eu vou pegar aqui, ó, detalhes que caem na prova. Frequência. Então eles querem saber o quê? Frequência, quantidade de hertz que é operado. Na verdade é a faixa de gigahertz. Vou colocar aqui, ó, gigahertz. Deixa eu ver se não está cortando. Não. Então quais são os gigahertz que nós temos? Em relação ao 802.G, 802.11G, o G ele trouxe a 2.4 GHz. Veja que a gente não usa toda a faixa, como eu mostrei ali para você, vai até o 2483.
Tá? Então, 2.4 GHz é o G. O N, ele opera nas duas, só que é uma ou a outra. Tá? Então, o N, ele opera em 2.4 GHz ou 5 GHz. Quando você pega um roteador Wi-Fi N, você vai notar antenas destinadas para fins próprios. Então você vê lá 4 antenas, por exemplo. Uma para o 2.4 e 3 para 5.0. O que é 5 GHz? A gente fala 5.0 também. Então você vai ver 3 antenas para os 5 GHz na Wi-Fi N. A AC, ela só opera em 5 GHz. Tá? Não precisava ter colocado o gigahertz de novo, né? Vamos pelo preciosismo aqui. Porque eu já coloquei aqui no começo. Então é só 2.4 ou 5. 5. Simplificar, fica mais clean a tabela. Né? Depois você faz. Eu gosto de deixar mais completo, mas fica mais clean. Já o AX, ele usa ao mesmo tempo. Não é um ou outro, é tudo ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa muito louca, que é o 2.4 e os 5 GHz. Vou colocar 5.0. O AXZ, ele usa o 2.4, o 5 e o 6. Ele aumenta. Tá? Por isso 6 ele aumentou, expandiram, estenderam. Tá? O 6 é de extend, que também pode ser chamado de Wi-Fi 7. Eu não gosto muito, mas, eu já vi, mas o Wi-Fi 6E, que seria o AXZ, que vai pegar até a frequência de 6 GHz. Então aumentaram a faixa de frequência. Só que tem um problema. Quanto maior a frequência, menor o alcance e maior a interferência. Tá? Então, quanto maior a frequência, eu vou ter interferências que eu consigo contornar com menos dificuldade. Melhor assim, menos dificuldade. É porque aqui dá muita pegadinha. Assim, ó. Por isso que tinha aquela figura ali antes. 2.4 GHz seria uma faixa de frequência, né? Algo assim. Os 5 GHz seria algo assim. Só que não vem na mesma amplitude. Tá? A gente diminui a amplitude aqui também do sinal. A gente acaba tendo uma amplitude menor do sinal, nos 5 GHz. Então ela já não tem a mesma amplitude. E o principal, a frequência. Quanto maior a frequência, quer dizer que aqui eu tenho enquanto aqui dá uma volta, demorou quantos hertz, aqui eu consegui mais voltas no mesmo tempo. É essa a ideia de hertz, quantidade de voltinha que você vai ter aqui no mesmo interstício, né, no mesmo intervalo de tempo. Então é essa a lógica. Só que, se eu tiver um obstáculo aqui, ó, o de alta frequência, ele é mais facilmente interrompido. Porém, o de mais alta frequência, ele consegue contornar essa falha. Não no sentido de desviar, no sentido de retransmitir rapidamente. Então, eu sofro menos impacto com a falha. Estou mais suscetível à interferência. Tá? A alta frequência ela é mais suscetível à interferência. Mas a interferência não é tão problemática, porque eu consigo retransmitir rapidamente. Diferente da frequência baixa. Porque se eu tiver uma interrupção aqui, ó, esse cara, é difícil você conseguir gerar uma interferência para baixas frequências. Mas quando ele sofre, essa interferência ela causa grandes danos. Ela perde mais sinais. Então, baixa frequência, mais difícil de sofrer interferência, mas quando sofre, o impacto é maior. Alta frequência, mais fácil de sofrer interferência, só que quando tem, o impacto é menor. Então isso é um detalhe importante. Por quê? Quando você pega na tua casa e fala, estou usando Wi-Fi, estou conectado na rede 5 GHz. Você andou um pouquinho para longe do roteador, já começa a ficar lento. Você tem que mudar para o 2.4. Tá? Por quê? Porque o alcance nominal da 2.4 GHz, tá? Da 2.4 GHz,
é algo que vai bater ali em torno de 70 metros, tá? Então o alcance dela nominal é de mais ou menos 70 metros. Real, assim, que você vai ver, alcança 100 metros. Em condições ideais de tempo, temperatura, ambiente, umidade relativa do ar, espaço, tem que estar num galpão fechado, bonitinho, as pontas tem que estar todas de um lado do outro, não pode ter nada no meio do caminho e que não pode ter muita umidade ou pouca umidade no ar. É cheio de coisa para poder alcançar os 100 metros. Essa aqui é o nominal operacional, 70 metros. E olha que chegando perto disso já tem um problema. Eu estou usando o celular. Lembra que a comunicação precisa das duas pontas. Não adianta ter um roteador com boa capacidade se o celular do outro lado não tem a mesma capacidade. Então, você tem aí, pensam, dois roteadores, um conversando com o outro, com o mesmo tipo de antena e tudo mais, 70 metros. O celular, você vai ver que 50 metros ali já está patinando. Já não está pegando aquelas coisas, mas cada parede no meio a gente desconta 10 metros, né, na hora de calcular. Já quando a gente pega um sinal aqui, o 5, né, e aí, claro, o 2.4 vai para 70, mas os 5 GHz cai pela metade. 35 metros de alcance operacional efetivo. Então isso aí está ligado à faixa de frequência. Tá? Ele está diretamente relacionado a isso. E o que muda? Os canais também. Então aqui, isso aqui tá fácil, né? Pela frequência você relaciona esse cara. E a quantidade de canais. E hoje você tem muito mais. Você viu ali que eu mostrei, canal de até 160. Na verdade, aqui você vai ter canal de 320. Quer dizer que eu consigo transmitir muito mais dados numa mesma faixa de frequência. E a velocidade, aí que tá o detalhe. Velocidade de dados. O Wi-Fi G, você vai conseguir alcançar no máximo 54 megabits por segundo. 54. Isso aqui é a velocidade máxima que a gente consegue alcançar. Não é a mínima. Não tem velocidade mínima. A mínima é o que você conseguir usar. Essa aqui é a velocidade máxima que a gente vai conseguir. No N é 450 megabits. Cuidado, isso aqui é a velocidade que o roteador vai conseguir transmitir, conversar, não com um computador e o roteador. Por quê? Isso aqui é 150 megabits por antena. Antena de 5.0. Tá? Porque a antena 2.4 já cai. Tá? Então ela diminui, ela aumenta o alcance, mas diminui a taxa de transmissão de dados. Porque aqui o 2.4 GHz, você está falando ali de 20 MHz cada canal. Enquanto que aqui o de 5 GHz, na frequência 5 GHz, você já está pensando em canais até 40 MHz. Então você já tem canais com uma largura maior. Então aqui ó, a anteninha por antena. E aí são 3 antenas, 450. Pô, professor, mas eu vi lá comprei um que era só N e era 600. Era 500. Cuidado. Porque ele está somando com a do 2.4. Ele está pegando toda a velocidade que o roteador consegue. Mas a velocidade entre o roteador e o computador não vai ser tudo isso. Tá? É aí que está a maldade. E o AC? O AC, ele vai bater 6.9 gigabits por segundo. Então, vários computadores ali conversando com o roteador consegue lidar com 6.9 gigabits por segundo. Não é a velocidade que ele vai fazer de uma ponta a outra. No AX inverte, é 9.6. Pegou? Então no AX inverte e vai para 9.6. Esses seriam os valores, tá, que eu acredito que sejam mais palatáveis aí na sua prova. Aqui ainda não se preocupa, mas aumenta bastante, tá? A velocidade. Então, você tem velocidades aí consideráveis. O maior cuidado que eu tenho é em relação ao uso, né, de antenas múltiplas, de múltiplos usuários simples, que aí sempre vai complicando um pouquinho mais. Beleza? Então faz aí aquele print maroto do quadro. Por hoje era isso. Bora almoçar, que a galera tá com fome aí. Valeu!